Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, graças a Deus, hoje é sábado, um dia dedicado ao Senhor, que possamos nesse sábado servir as vontades de Deus, que possamos ser um bem-aventurado, diz o Cristo Jesus, bem-aventurado é você poder dar muito mais do que precisar receber. Você sabe que essa palavra, se avaliarmos ela nos mínimos detalhes, nós vamos entender que, claro, é bem melhor você poder, exemplo, tá? Você ir visitar um doente do que estar doente esperando uma visita. É muito melhor você dar uma palavra de amparo do que estar em uma necessidade de receber uma palavra. Então, bem-aventurado é aquele que pode dar. Como o caso no campo profissional, é melhor você ser o empregador do que estar atrás de emprego, não é? Então, bem-aventurado é aquele que abre o coração para ser um servo de Deus. E olha, servo de Deus, numa amplitude de entendimento dessa palavra, é aquele que procura fazer o melhor ao próximo. E aquele que está sempre disposto a fazer o melhor recebe de Deus. Mas é uma lei natural. Como? Olha só, o exemplo. Se eu dou um sorriso para alguém, mesmo que esse alguém não me conheça, ele vai sorrir. Ele vai sorrir. Se eu digo um bom dia para uma pessoa, mesmo uma pessoa meia carrancuda, ela vai olhar e falar, bom dia, mas vai falar. Por quê? Porque tudo que você emana para o universo, que seria a vida por um todo, a vida te retribui, a vida te devolve. Por isso que Jesus, sabendo dessa lei universal, ele nos ensinou, faça o próximo que queres para você mesmo. Faça o próximo que queres para você mesmo. Olha, na condição física, eu quero saúde, Senhor, eu quero que meu corpo seja saudável. Então, se eu desejo a saúde, o que eu preciso fazer, senão dar ao corpo o que é saudável? É uma incoerência eu dizer que quero saúde e bombardear o meu organismo com tudo aquilo que me prejudica ou que prejudica o meu corpo, não é verdade? É simples, só que a gente não consegue parar para ficar prestando atenção nessas coisas básicas da nossa existência. Poxa, eu quero saúde, eu quero melhorar, eu estou com problemas. Então o que eu tenho que fazer? Só vou comer coisas saudáveis. Porque eu quero saúde. Então eu vou comer mais legumes, mais vegetais, mais frutas, raízes. Vou dar um descanso ao meu corpo dos alimentos derivados de animal. Por quê? Porque esses alimentos, eles exigem mais do meu corpo. Eles exigem mais. Quando você come uma carne, ela pesa. Principalmente a carne vermelha, ela pesa mais. Isso não sou eu que estou dizendo, nem os espíritos. A própria ciência já comprova que a carne vermelha exige mais do seu intestino, do seu organismo, do teu estômago. Por isso que os espíritos estão nos instruindo a não comer carne à noite. Olha, gente, o aprendizado ele é maravilhoso. Mas melhor se torna quando esse aprendizado é praticado. Porque senão fica só ali na teoria. Poxa, lindo as palavras, que palavras bonitas, que conhecimento e tal. Mas não adianta nada se nós não colocarmos em prática. Olha, nesse mês de setembro, um convite, veja bem, um convite feito é que todos nós nos tornemos vegetarianos. Nesse mês de setembro, um convite que estamos fazendo aqui nas lives é que nós nos tornemos vegetarianos. Para quê? Para fazer bem aos outros? Não, para fazer bem ao nosso corpo. Para dar ao nosso corpo um momento de descanso, um período de descanso, de refazimento. Então, eu estendo esse convite a vocês, tá bom? Recuperação do organismo.
recuperação do organismo. Por isso, o convite. E o tema do programa é esse: vamos nos recuperar. Você sabe que o corpo, ele tem essa capacidade de se regenerar, não é? Nosso irmão espiritual, Andrei Volopov, ele nos explica que a cura não é feita pelos medicamentos. A cura não é feita pelo médico. Não é o médico que te cura, não são os medicamentos que você toma que te cura, não é a espiritualidade, não é um espírito que te cura. Sabe quem te cura? Você mesmo. A cura é feita pelo próprio organismo, que tem essa capacidade de se regenerar. Ele vai nos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes, vamos orar? Vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? É importantíssimo, não é, Francis, auxiliadora, Juliano? Oi, Juliano, tudo bem? Maria Isabel, tudo bem? Vocês que nos acompanham sempre, ó. Tati Cardoso, tudo bem, Tati Cardoso? Cecília, Océlia, tudo bem, Océlia? Perdão, viu? Cleo Silva, tudo bem, minha irmã? Odalice, tudo bem, Odalice? Enfim, todos vocês, um forte abraço, que vem nos acompanhando há um tempo aqui no programa Madrugada com Deus, não é, Iris? Iris Oliveira, não é, Andréia Soares? Tudo bem, Andréia? Tayane Rabelo, Patrícia Mangueira, tudo bem? Margarida Oliveira, Luciana Borges, tudo bem, Luciana? Cristina Machado, enfim, todos vocês, se pudesse falar o nome de todos vocês, como eu já disse aqui no programa, eu procuro ler tudo que vocês escrevem, tá? Procuro ler. E mais que eu, a espiritualidade, por intermédio do que você escreve, ela consegue captar muito mais as suas vibrações. Quando você pede aqui uma visita, eles vão, tenha certeza. Os espíritos irão, a espiritualidade vai sim até o teu encontro. Mas vamos lá, vamos orar. Senhor, aqui nós abrimos o nosso coração. Conscientes somos de que o Senhor nos conhece nos nossos mais íntimos pensamentos e sentimentos. O Senhor é o Senhor da vida, onipotente, onipresente, onisciente. Mas o Senhor nos dará liberdade de agirmos conforme o que desejamos, o que pensamos, o que queremos. Mas queremos, Senhor, ter mais sabedoria. Queremos ter sabedoria para saber usufruir de tudo quanto a vida nos propõe. Pois a vida é rica. Pois a vida é o Senhor. O Senhor é o Senhor da vida. Então queremos, Senhor, sabedoria para aproveitar bem todas as bênçãos da vida. E humildes dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós também nos comprometemos a perdoar a todos que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para todo sempre te pertence. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Após essa prece, alivia a alma. Gente, quando você realmente faz uma prece, você sente um alívio tão grande. Por isso que eu te peço, quando for fazer prece, não fica repetindo apenas palavras, porque você tem que rezar, porque é uma obrigação. Não faz isso não. Quando você for fazer uma prece, para tudo e expresse o que está dentro de você. Não precisa ter palavras bonitas, não. Precisa ter verdade no seu coração, isso sim. Tá bom? Então vamos ouvir nosso irmão Andrei Volopov. Preste atenção. Se queremos nos curar, está aí a oportunidade. Salve Jesus, irmãos. Que as bênçãos do amor de Deus possa acalentar os corações
de cada um de vocês. A vida nos complementa a cada instante. Toda e qualquer situação acrescenta em nós novas forças, novas energias, novas experiências. A presença de cada qual dentro do ambiente possibilita que os espíritos possam trabalhar junto a cada qual a complementação, para que vocês possam vencer as fraquezas que o corpo demonstra. O espírito, consciente de sua capacidade, tem todo o potencial para se recuperar ou para recuperar o seu corpo físico. O espírito é o calor que o nosso irmão citava, que acrescenta o que ora falta no seu corpo. O espírito é esta energia que reconstitui o que fora perdido. A demonstração dada pelo próprio Cristo na recomposição dos corpos debilitados, mostrando claramente que quando o espírito complementa-se com a energia do amor, ele recupera o seu veículo físico. Assim o fez o Cristo Jesus, transmitindo àquelas almas frágeis momentaneamente a verdadeira força que é o amor, a presença daquele ser que se denominava Filho de Deus, um com o Pai, e apresentou o Pai como o amor, transmitia àquelas pessoas este amor. Assim, o corpo daqueles seres se regenerava. O mesmo acontece com cada um, quando se dá o direito de receber este amor de Deus. O tratamento médico espiritual é o complemento para a sua alma daquilo que ora está a faltar. O amor. Deus é este amor. Quando este amor preenche o seu espírito, este recompõe o seu corpo. Todas as circunstâncias e possibilidades existentes no campo físico complementa o espírito, preenche a alma para que a alma cure o seu veículo. Em algumas das vezes que tive a oportunidade de falar, sempre chamava atenção e chamo para o entendimento de que quem cura o corpo não é o remédio, não é o médico, não é o espírito que se manifesta pelo médium. Quem cura o teu corpo é você. Somente você tem o poder de se regenerar. Todas as outras possibilidades são complementos. Pois se você não estiver crente da capacidade de se regenerar, nenhum tratamento faz efeito. Mas quando você crê nesta possibilidade e busca as orientações, não importa aonde, quando e como, a sua fé te direciona a um ambiente, a um local, a um médico que irá complementar o que ora falta. E assim, a cura acontece. Quantos relatos existem por todo o mundo
de curas milagrosas. Qual a base desta cura? Senão a fé. Quantos bons profissionais que estudaram, dedicaram a sua vida à ciência, à medicina e fazem curas maravilhosas por intermédio do seu conhecimento. Quantos são os dedicados, filhos de Deus, filhos da fé, que por orientação da equipe espiritual, traz as instruções necessárias para que um corpo se recupere. E estes são chamados de curandeiros. A cura, meus irmãos, está em vós. Está na fé. Quando o Mestre Jesus, diante de um irmão debilitado, o perguntava: credes, filho meu, que posso te curar? Este, envolto daquela energia de amor, não tinha dúvida. Creio, Senhor, creio no poder que o Senhor tem. O mestre apenas respondia: a tua fé te curou. A tua fé preencheu o que ora estava a faltar. O seu corpo está regenerado. Quantos foram aqueles que foram até o Cristo, mas não tinham no seu coração a fé? O Cristo, humilde, paciente, não deixou de atender, mas sabia que aquela alma não estava pronta, que aquele problema que o acompanha é a melhor forma de prepará-lo para a cura de sua alma. O Cristo, pacientemente, convidava aquele que não estava pronto a se aprontar, a se preparar. Instruía este para acompanhá-lo, para orar, para alimentar a sua fé, preparando assim a alma para o alcance do propósito, a sua cura. Quantos são os irmãos que, encaminhado à casa espiritual, ainda não têm fé? São recebidos com todo o amor, toda a dedicação de todos os trabalhadores de Mãe Maria, alimentando assim o que ora falta, levando as instruções e praticando-as, vai suprindo gradativamente a fé que o falta. O corpo vai absorvendo, quando totalmente preenchido pela força máxima do amor, este se cura. Somos seguidores da ciência plena ensinada por Jesus. Não nos afastamos desta verdade. Por mais que estudemos todas as ciências na matéria, no universo, no espiritual, nunca nos afastamos da ciência chamada amor, pois esta é que nos traz o resultado, a paz, a harmonia, a vida saudável, apresentada
pelo Mestre dos Mestres, Cristo Jesus. Que a paz deste Cristo esteja no coração, na alma de cada um. Salve Jesus, irmãos. Pois é, você é que cura o seu corpo. Somos nós que curamos o nosso corpo quando agimos de forma correta, consciente dessa responsabilidade que cabe a nós, dessa responsabilidade nossa de curarmos o nosso corpo, de resolvermos os nossos problemas, porque nós somos deuses, como disse Deus. Como disse Jesus, vós sois deuses. Mas essa informação também nos traz mais responsabilidade, não é? Se eu sou o Deus da minha vida, não tem força maior do que eu, não é? Se Jesus disse que você é Deus, então como Deus, ninguém está acima de você. Nem o Deus Supremo do Universo. Porque esse Deus Supremo do Universo respeita você. E se você quer se afundar, não é Deus que vai impedir. Mas se você quer crescer, é Deus que irá vibrar, sem dúvida nenhuma, para o seu crescimento. Bom, vamos à leitura dos 4 evangelhos? Paulo de Moraes, é contigo, meu irmão. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Pela época em que começou a era hebraica, nos cultos de todos os povos, a ideia da unidade divina, do Deus Uno, pairava dominante, é certo, mas apenas entre os iniciados, acima das divindades que as massas adoravam. No seio das camadas populares, reinava ainda o politeísmo, que se originara das relações que a comunicação oculta ou patente do mundo espiritual com o mundo corporal estabelecera entre os homens e todas as categorias de espíritos, bons e maus, comunicação que constitui uma das leis da natureza, que é, portanto, eterna como Deus, de cuja vontade todas emanam. Quanto aos povos orientais, esses, de acordo com os preconceitos e crenças vulgares que mais tarde penetraram no Ocidente, admitiam a existência de deuses no céu e de filhos dos deuses na terra, gerados estes últimos por virgens que a divindade fecundava. Esses filhos dos deuses eram divinizados. As honras da apoteose os elevavam à categoria dos deuses. Os judeus trouxeram do exílio essas crenças vulgares. Quando, porém, segundo a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, teve que se abrir a era hebraica, a humanidade, nos centros mais civilizados, chegara, sob o ponto de vista do desenvolvimento intelectual, à fase em que a unidade divina tinha que ser posta em foco para todos os olhares, pela revelação que espiriticamente se fez do Deus Uno, indivisível, que cria, mas sem fracionar a sua essência. Chegara à fase em que, graças a essa revelação e sob o seu império, o politeísmo tinha que desaparecer gradualmente, por efeito das revelações que progressivamente se sucederiam na marcha dos tempos, de acordo com o desenvolvimento e o progresso das inteligências. A ideia da unidade divina, Deus a pôs em foco, aos olhares de todos, no decálogo que ele outorgou ao mundo no Monte Sinai, servindo-lhe de intermediário um espírito superior, que pela boca de Moisés fez que os homens ouvissem estas palavras.
Eu sou o eterno teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Ainda pela boca de Moisés, disse ele mais aos homens: Eu, o eterno, o único eterno, único Deus. Eu sou aquele que é. Depois, sendo necessário ligar o presente ao passado, a fim de depurar, explicar e desenvolver as crenças, Deus, que fizera fosse proclamado o monoteísmo, proclamou pelo órgão dos profetas de Israel, inspirados e guiados por espíritos superiores, ser ele o Deus dos deuses. Fez que os homens escutassem estas palavras. Deus tomou lugar na Assembleia dos Deuses e, sentado no meio deles, julga os deuses. Eu disse: sois deuses, e todos sois filhos do Altíssimo. Conforme narrado no Salmo 82, versículos 1 e 6. Falando assim aos homens por intermédio de Moisés e dos profetas, ele se proclamou uno, indivisível, criador incriado, que cria, mas sem fracionar a sua essência. Proclamou não haver dele, por ele, nele e, conseguintemente, exceto ele, senão criaturas. Proclamou que todos os espíritos, ainda quando qualificados de deuses, tanto no céu como na terra, e quaisquer que sejam a sua elevação e a sua pureza, são criaturas, todos provindos do mesmo princípio, tendo tido a mesma origem, sendo, pois, seus filhos, e como tais, irmãos entre si. Ainda não chegara, porém, para os homens, e muitos séculos teriam que passar antes que chegasse o tempo de compreenderem por essa forma, em espírito e verdade, as palavras divinas. Esse tempo só chegaria com o advento do Espírito, quando surgisse a era nova do cristianismo do Cristo, a era espírita, depois que a humanidade, durante longos séculos, se houvesse agitado nas faixas da infância e houvesse progredido lenta e laboriosamente, atravessado, sob o véu da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre, o período da puberdade, da adolescência e atingido a época precursora da sua virilidade. Entretanto, para que por obra dos séculos o politeísmo antigo se desarraigasse completamente, desaparecesse do pensamento das massas populares no seio dos povos civilizados, aos quais incumbe a tarefa de impulsionarem o adiantamento dos que sobre o vosso planeta se encontram nos degraus inferiores do progresso, para que os homens fossem levados a reconhecer que Deus é uno e indivisível, que é o Criador incriado, que todos, exceto ele, são criaturas, espíritos criados, seus filhos e, portanto, irmãos entre si. Para alcançar-se esse objetivo tão distante, então, na sucessão dos tempos, precisa-se fazia uma transição. E esta tinha que ser preparada e executada de maneira adequada às crenças vulgares, aos preconceitos e tradições, ao estado das inteligências, às aspirações e necessidades de cada época, de cada era, e como condição e meio de realização do progresso humano, tinha que ser feita gradualmente, com o auxílio de revelações sucessivas e progressivas, sob o domínio da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre. Claro diante disso, que só um enviado de Deus em missão
podia executar na terra a obra de semelhante transição. E essa missão superior, Deus não a podia confiar senão a Jesus, que fora por ele constituído protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação como tal presidira, e da humanidade terrena. A Jesus, que era e é o único encarregado do desenvolvimento e do progresso dos homens, de os levar à perfeição, de lhes dirigir os esforços, sempre devotado ao prosseguimento dessa obra. Daí a necessidade, o motivo e o fim da revelação hebraica, que anunciou o advento do Messias e preparou as bases e os elementos da sua missão terrena. Programa Madrugada com Deus sempre contigo. E nesse sábado não é diferente. Não foi diferente. Estamos aqui, não é? Mas estaremos amanhã também, no Domingo da Família. Forte abraço. Que procure hoje expressar aquilo que Bezerra de Menezes nos fez pensar. Expressar não, analisar o que Bezerra de Menezes nos fez pensar. O que há de Cristo em nós? O que há de Cristo em vós? O que há? Pensa nisso. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.